A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta que, quem sabe, já passou pela sua cabeça em algum momento da vida. Você já se sentiu frustrado por suas orações não serem respondidas? Às vezes, é como se a gente estivesse falando com a parede, não é mesmo? Aquele desespero bate, e a gente começa a se perguntar se Deus está nos ouvindo de verdade. Mas e se eu te dissesse que existem erros comuns que podem estar impedindo suas orações de chegarem até o céu? Sim, irmãos, estou falando de pequenas armadilhas que a gente cai sem nem perceber na hora de falar com o nosso Criador. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 4 erros que, se deixados de lado, podem transformar a sua vida de oração. A cada erro que vamos abordar, eu vou trazer não só o que a Bíblia diz sobre isso, mas também exemplos práticos para que você não fique mais no escuro. E olha, não quero que você fique por fora dessa, porque a resposta para as suas orações pode estar a um passo de distância. Então, fique comigo, que a gente vai juntos descobrir como fazer as suas orações serem respondidas de forma poderosa. E antes de irmos mais longe, eu preciso te pedir um favor, tá? Se você está gostando do que está ouvindo até agora, por favor, já dá aquele clique no botão de se inscrever aqui no canal. É só um gesto simples, mas faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade e edificado para a sua vida. Então, vou esperar você se inscrever. Pronto? Muito obrigado. Agora, eu quero compartilhar com vocês um versículo que é simplesmente transformador e tem tudo a ver com o que estamos falando. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Olha só que poderoso. Este versículo nos lembra que a fé é a chave que abre as portas do céu. E a nossa fé é o que garante que essa conexão esteja sempre ativa. Quando a gente ora, mas não acredita de verdade que Deus pode e vai agir, estamos na verdade cortando essa conexão. Então vamos refletir sobre isso. O que é que está bloqueando sua fé? Você tem orado com convicção ou só tem falado palavras ao vento? Essas são perguntas que, se respondidas com sinceridade, podem mudar toda a sua vida espiritual. Agora, o que você acha? Vamos lá, meus irmãos. É hora de desbravar os 4 erros que podem estar atrapalhando suas orações e, claro, o que você pode fazer para não cair nessa. Primeiro, vamos falar sobre o erro das palavras vazias. Sabe quando você está em uma conversa com alguém e a pessoa começa a falar um monte de coisas, mas você percebe que não há sinceridade naquilo? É mais ou menos isso que acontece quando usamos palavras vazias nas nossas orações. A Bíblia diz em Mateus 6:7: E ao orar, não useis de vãs repetições como os gentios, porque cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Imagine só, você chega na presença de Deus e, ao invés de ser sincero, começa a jogar palavras ao vento como se estivesse lendo uma receita de bolo. Qual o sentido disso, não é? A conexão verdadeira com Deus vem da sinceridade do coração. Pense em uma conversa com um amigo. Se você não for genuíno, a amizade não vai para frente. Da mesma forma, quando você se aproxima de Deus, a honestidade é tudo. Agora, falando em sinceridade, você já se pegou orando só para ser visto? Ah, esse é um erro comum, viu? O texto de Mateus 6:5 nos ensina que orar em público, só para impressionar os outros, é uma cilada. Já viu aquelas pessoas que fazem uma oração de 1 hora só para mostrar que são santinhas? Vamos combinar. Isso não cola. A oração deve ser um momento íntimo, não um show. Imagine você orando no meio de uma multidão, enquanto a sua mente está pensando no que os outros estão achando. A sensação de estar sendo avaliado tira toda a profundidade da sua oração. Lembre-se, a conexão com Deus não é sobre a plateia, é sobre o diálogo íntimo entre você e o Pai. E agora, o terceiro erro, a falta de fé. Essa é uma das mais sérias. Em Tiago 1:6, aprendemos que precisamos acreditar sem duvidar. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que você está orando pedindo um emprego. Se na sua oração você fala que confia em Deus, mas no fundo está achando que não vai dar certo, você está perdendo a força daquela oração. Imagine se você estivesse numa fila de banco, com a esperança de receber uma grande quantia. Se você não acredita que aquele dinheiro vai chegar, você vai acabar saindo de lá sem nada. Assim acontece com as nossas orações. Se não acreditarmos que Deus pode agir, como Ele vai responder? E por último, mas não menos importante, o erro de não alinhar suas orações com a vontade de Deus. Você já ouviu a expressão, Deus sabe o que faz?
Então, isso se aplica aqui. Às vezes queremos tanto algo que esquecemos de perguntar a Deus: Senhor, isso que eu quero está alinhado com o que o Senhor deseja para mim? Imagine um pai que dá tudo ao filho, mas que também o ensina a ter limites. Deus é assim. Ele quer nos dar o melhor, mas é fundamental que a gente esteja sintonizado com a sua vontade. Em 1 João 5,14, lemos que Deus ouve as orações que estão de acordo com a sua vontade. Então fica a dica. Antes de sair pedindo tudo o que vem à cabeça, que tal parar e perguntar se aquilo realmente faz parte do plano divino para a sua vida? Agora eu quero que você pense, o que te impede de orar de maneira mais profunda e sincera? Será que você tem cometido algum desses erros? Essa reflexão pode ser o primeiro passo para uma mudança poderosa na sua vida espiritual. Beleza. Vamos continuar então. Agora que já discutimos os erros comuns nas nossas orações, é hora de entender como corrigir essas falhas e realmente fazer nossas orações se conectarem com o coração de Deus. Começando com a sinceridade. Pense comigo. Você já teve aquele momento em que estava desabafando com um amigo de verdade? Aquelas conversas onde você tira o peso do peito e se sente aliviado? É isso que Deus quer de nós. Ele não está interessado em palavras elaboradas ou frases ensaiadas, mas em um coração aberto e sincero. Que tal você experimentar, em vez de seguir um roteiro de oração, simplesmente conversar com Deus, como você falaria com seu melhor amigo? Isso pode ser transformador. Vamos imaginar uma situação prática. Você chega em casa depois de um dia cansativo, cheio de estresse no trabalho. Ao invés de ficar repetindo "Senhor, me ajuda", sem sentir, que tal sentar e falar: Deus, eu estou exausto e preciso da sua paz. Quando você expressa suas emoções, o Senhor já começa a agir. E isso não é só papo, não. É o que a Bíblia ensina. Em Salmo 62:8, lemos: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha que beleza. Deus quer que a gente derrame o nosso coração diante dele. Agora, sobre o segundo erro, o de orar para ser visto, vou te contar uma história. Certa vez, um grupo de pessoas estava em uma igreja e uma pessoa começou a fazer uma oração super pomposa, com palavras difíceis e de impacto, só para impressionar. O pastor que estava ali fez uma pausa e disse: Irmão, aqui não é palco, é altar. A verdade é que se o nosso foco estiver nas pessoas, perderemos o objetivo. Então, ao invés de orar para ser visto, vamos orar para ser ouvido por Deus. E lembre-se, a oração em segredo traz recompensas grandiosas. Sabe aquela sensação boa de saber que você está sendo ouvido, mesmo que ninguém esteja te observando? Isso é libertador. Agora, vamos falar da fé. Aqui vai uma história que talvez você se identifique. Tem um amigo que sempre se mostra incrédulo nas situações difíceis. Certa vez ele estava com problemas de saúde e orou, mas ao mesmo tempo dizia: mas será que vai dar certo? O que acontece é que a falta de fé acaba por minar a força da oração. Quando oramos, devemos ter a certeza de que Deus está agindo. Imagina você pedindo ajuda a alguém e ao mesmo tempo duvidando da capacidade dessa pessoa de ajudar. Como se sente? Constrangido, certo? Deus não quer que você ore assim. Tiago 1,6 nos lembra que devemos pedir com fé, sem duvidar. A dúvida é como uma âncora que nos impede de navegar em mares abertos. Por último, mas não menos importante, vamos falar da vontade de Deus. Você já se sentiu frustrado por não ter suas orações atendidas? Muitas vezes a resposta está em como formulamos nossos pedidos. Eu costumo dizer que orar é como colocar um pedido na fila do céu. Se não estamos alinhados com a vontade de Deus, nossas orações podem ficar em espera. Imagine que você está fazendo um pedido a um restaurante e você pede algo que não está no menu. O que o garçom vai fazer? Provavelmente vai te dizer que não pode atender. Por isso é fundamental que a gente busque entender qual é o plano dele para nós. Uma dica: antes de orar, que tal perguntar a si mesmo: essa oração está em sintonia com o que Deus quer para a minha vida? Agora, quero que você pense: você tem buscado alinhar suas orações com a vontade de Deus? Será que isso pode fazer a diferença na sua vida espiritual? Isso é um convite a uma mudança real. Vamos continuar a nossa jornada pela oração. Agora que já falamos sobre como podemos melhorar nossas orações, é hora de mergulhar em histórias reais que refletem o poder da oração genuína. Lembre-se, cada um de nós tem uma história para contar sobre como Deus se manifestou em nossas vidas através da oração. E é exatamente isso que quero compartilhar com você agora.
Imagine uma mãe que estava desesperada. Seu filho tinha se envolvido em um grupo perigoso e ela se sentia impotente. Em meio à sua angústia, ela decidiu orar fervorosamente. Ela não apenas pediu a Deus para mudar o coração do filho, mas também pediu sabedoria e força para lidar com a situação. Uma noite, enquanto orava, ela teve uma ideia simples: convidar o filho para um café, um espaço seguro onde poderiam conversar abertamente. Durante esse encontro, ela não só falou sobre suas preocupações, mas também ouviu o que ele tinha a dizer. Esse simples gesto, combinado com suas orações, trouxe um milagre. Seu filho começou a se afastar das influências ruins e a buscar ajuda. Esse exemplo nos mostra a importância de orar e agir. Muitas vezes, ficamos esperando um milagre sem fazer a nossa parte. Deus pode estar esperando que você dê o primeiro passo. Às vezes a oração não é só sobre o que pedimos, mas também sobre como estamos dispostos a agir. Lembre-se de Tiago 2:26. A fé sem obras é morta. Ou seja, a sua oração deve ser acompanhada de ações que demonstrem sua confiança no Senhor. Que tal você refletir sobre como pode agir em sua vida enquanto ora? E o que dizer sobre os momentos em que a oração se torna um verdadeiro testemunho? Deixe-me contar sobre uma jovem chamada Ana. Ana sempre teve o sonho de viajar e fazer missões, mas as circunstâncias financeiras eram um obstáculo. Então, ela começou a orar fervorosamente, pedindo não só por recursos, mas também por oportunidades. Um dia, durante um culto, um missionário compartilhou sobre um projeto que precisava de voluntários. Ana sentiu no coração que deveria se inscrever, mesmo sem ter certeza de como custear a viagem. O que aconteceu a seguir foi incrível. A comunidade se uniu e arrecadou fundos para que ela pudesse ir. Essa experiência não só fortaleceu a fé de Ana, mas também de todos ao seu redor. Ela se tornou um testemunho vivo de que Deus atende às orações e faz mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Você já parou para pensar em quantas oportunidades Deus colocou na sua vida e que você pode não ter percebido? A oração abre portas e nos permite ver além do que é possível. Além disso, o poder da oração coletiva é inegável. Lembro de uma situação em uma pequena igreja. Havia um membro da congregação que estava enfrentando uma grave doença. O pastor convocou a igreja para um período de oração intensa. O que se seguiu foi um movimento poderoso de fé. Cada pessoa trouxe seu coração para o altar, clamando e intercedendo. Com o passar do tempo, o estado de saúde daquele homem melhorou significativamente. Esse testemunho impactou toda a comunidade, reforçando a ideia de que quando nos unimos em oração, o céu se abre. Você já participou de uma oração em grupo? Essas experiências podem ser transformadoras. Então pense na sua vida. Quais áreas você gostaria de ver mudanças? E mais importante, você está disposto a orar e ao mesmo tempo agir para que isso aconteça? A oração é um diálogo com Deus que nos chama à ação e nos impulsiona a fazer a diferença. No nosso último bloco, falamos sobre as histórias inspiradoras de fé e oração. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais em como a oração pode se manifestar de maneiras surpreendentes em nossas vidas e nos ajudar a enfrentar desafios que parecem insuperáveis. Você já se sentiu perdido em meio a uma tempestade emocional? Vamos falar sobre como a oração pode ser um porto seguro em momentos de crise. Imagine-se enfrentando a dor da perda de um ente querido. A sensação de vazio e desespero pode ser avassaladora. Nessa hora, muitas pessoas se voltam para a oração, buscando consolo e direção. Lembre-se de um versículo que pode ser um grande alicerce nesse momento. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso nos ensina que, mesmo nas nossas horas mais sombrias, Deus está conosco. Recentemente, uma amiga minha passou por uma situação muito difícil. Após perder seu pai, ela se sentiu totalmente desamparada. Porém, através da oração, ela encontrou força e conforto. Em suas conversas com Deus, começou a sentir um renovo em sua alma. Ela começou a escrever cartas para o pai, expressando suas emoções e experiências. Esse simples ato de oração e reflexão a ajudou a lidar com sua dor, transformando sua tristeza em uma bela memória de amor. Agora, o que você acha que acontece quando buscamos a Deus em oração durante essas tempestades? Deus nos dá uma nova perspectiva, uma nova luz para enxergar as coisas. Às vezes, é através da oração que recebemos a clareza que tanto precisamos. E quando nos sentimos sobrecarregados, Ele pode nos direcionar para aqueles que podem nos ajudar.
A oração nos ensina a não andar sozinhos, mas a buscar suporte em nossa comunidade e amigos. Mas e quando a vida apresenta desafios financeiros? Isso pode ser um verdadeiro teste de fé. É fácil orar quando tudo vai bem, mas quando as contas começam a acumular e a pressão aumenta, o que fazemos? Uma história que sempre me impacta é a de uma família que estava à beira da falência. O pai, angustiado, decidiu orar pedindo não apenas ajuda financeira, mas também discernimento. Em meio à oração, ele teve uma ideia para um pequeno negócio que poderia ser seu ponto de virada. Ele não apenas orou, mas também se colocou em ação. O resultado? A família não só se reergueu financeiramente, mas também aprendeu a valorizar as pequenas bênçãos do dia a dia. Nesse sentido, a oração não é só uma ferramenta para pedir, mas também um espaço para ouvir e discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Quantas vezes temos orado pedindo algo, mas sem parar para escutar o que Deus está nos dizendo? A oração é uma conversa, e conversas verdadeiras envolvem diálogo. Outro aspecto crucial é a oração como um ato de gratidão. Quando oramos, muitas vezes nos lembramos do que não temos, mas que tal mudar o foco e agradecer pelo que já temos? Imagine acordar de manhã e começar o dia agradecendo a Deus por cada pequena bênção. A saúde, a família, a comida na mesa. Essa mudança de perspectiva pode transformar nossa atitude e abrir portas para novas oportunidades. E agora, para te deixar ainda mais intrigado, eu quero que você pense: como seria a sua vida se você incorporasse a gratidão nas suas orações diárias? Quais mudanças você poderia notar? Vamos explorar isso juntos. Gostaria de orar por você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, agradecemos por este momento de conversa e aprendizado. Pedimos que Tu ilumines nosso caminho e nos ajudes a entender a importância da oração em nossas vidas. Que possamos nos conectar verdadeiramente contigo, livrando-nos de palavras vazias e buscando Teu propósito em cada súplica. Que nossa fé seja fortalecida e que, ao alinharmos nossas orações com Tua vontade, possamos experimentar Tuas bênçãos abundantes. Amém. Hoje abordamos juntos alguns erros que podemos evitar ao orar. Lembre-se de que a sinceridade é fundamental. Não deixe que palavras vazias entrem nas suas conversas com Deus. Orar para ser visto ou impressionar os outros só traz superficialidade. Ao invés disso, busque sempre a humildade e a autenticidade em suas palavras. A falta de fé pode ser um grande obstáculo, mas como aprendemos, crer é essencial. E claro, alinhar suas orações com a vontade de Deus é crucial para que possamos ver os resultados que buscamos. Agora, para refletirmos, eu te pergunto: quais erros você tem cometido em suas orações e como pode mudá-los? Pense nisso e deixe essa reflexão ecoar em seu coração. Antes de nos despedirmos, quero reforçar a importância de sua participação aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clique nesse botão de inscrição agora mesmo. Não fique de fora dessa comunidade que busca crescer e se aprofundar nos ensinamentos de Deus. É só um clique, mas para nós faz toda a diferença. E não esqueça de deixar um comentário. Eu adoraria saber como você tem praticado suas orações, quais erros você já percebeu que cometeu e o que mais gostaria de aprender sobre a vida de oração. Suas opiniões e experiências podem inspirar outros, então não hesite em compartilhar. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Pode ser que alguém precise ouvir exatamente o que discutimos aqui hoje. Imagine a diferença que você pode fazer na vida de alguém simplesmente ao compartilhar uma mensagem edificante. E não saia ainda. No final da tela, você verá 2 vídeos que podem complementar nosso tema de hoje e te ajudar ainda mais na sua caminhada de fé. Clique em qualquer um deles para continuar a sua jornada de aprendizado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Juntos, estamos construindo um espaço de fé e aprendizado, e sua participação é essencial. Amém.